Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de penhora de valores resgatados em seguro de vida quando o próprio segurado realiza o saque em vida. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nesses casos, o montante deixa de ter natureza indenizatória e passa a se equiparar a investimento financeiro, afastando a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso 6 do Código de Processo Civil. Com isso, o colegiado restabeleceu a penhora de valores que haviam sido bloqueados durante o cumprimento de sentença. Para entender a diferença entre a indenização securitária protegida por lei e o seguro de vida com característica de aplicação financeira, além dos limites da impenhorabilidade e das hipóteses em que o devedor ainda pode invocar proteção legal, eu converso agora com o advogado especialista em direito civil, Rômulo Sulz. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago, obrigado. Obrigado a você e aos ouvintes. Doutor Rômulo, começa explicando então para quem nos acompanha como que a decisão da terceira turma do STJ consolida ou modifica a interpretação do artigo 833 do CPC sobre essa impenhorabilidade do seguro de vida? Bom, Tiago, a decisão ela consolida porque o que aconteceu? O STJ entendeu que houve uma transfiguração, uma transformação da natureza jurídica do contrato de seguros, que é protegido pela lei como impenhorável, ele transformou em aplicação financeira. A aplicação financeira ela já não é protegida pela legislação. O que é protegido pela legislação é aquele limite de 40 salários mínimos de qualquer aplicação que o cidadão tenha. Então, até 40 salários mínimos, a aplicação financeira não é penhorável. E, a partir daí, ela pode ser penhorada aplicando-se o inciso 10 do artigo 833. No caso do seguro de vida, a impenhorabilidade vem pelo inciso 6º do artigo 833. Então, o que o STJ entendeu? Entendeu que quando o segurado ele opta nesse tipo de seguro de vida resgatável, ele opta por não manter o contrato de seguro vigente e solicita o reembolso das parcelas do prêmio que ele pagou durante esse período, que nesse tipo de seguro ele pode fazer isso, então a natureza desse seguro de vida se transforma como investimento financeiro, porque ele recebe o valor, o segurado recebe o valor, então corrigido. Então aquilo ali já se transforma, é uma opção que essa modalidade de seguro tem. Se fosse um seguro de vida tradicional, o segurado não receberia a indenização, porque no caso dele morrer, a indenização seria paga a um beneficiário. O STJ entendeu que essa parcela da indenização paga ao beneficiário também tem natureza alimentícia. E aí, por isso que ela não pode ser penhorável também. E de que forma a jurisprudência tem diferenciado o seguro de vida tradicional do seguro de vida resgatável para fins de penhora? Olha, a diferença, o STJ inclusive tem entendido isso nas decisões que ele tem proferido, você não pode utilizar um modelo, um padrão de decisão nesses casos. O que você vai ter que analisar é caso a caso, porque o seguro de vida resgatável, ele pode ser um seguro de vida tradicional. No caso do segurado, pagar o prêmio todo mês e em determinado momento ele vem a falecer. Ele vira um seguro de vida normal porque a indenização do seguro vai ser paga ao beneficiário, certo? Agora, se esse seguro de vida, o segurado, não falecer e ele optar por receber a parte do seguro que ele pagou, a parte do prêmio que ele pagou, então ele vira um contrato de aplicação financeira. Então é isso que eles estão entendendo. Vai de caso a caso. O segurado resgatou o valor do prêmio que ele pagou, é seguro de vida resgatável, vira indenização e pode ser penhorado. Não resgatou, morreu e a indenização foi paga ao beneficiário, é um seguro de vida típico e não pode ser penhorado. A equiparação do seguro de vida resgatável a uma aplicação financeira representa uma tendência já observada em outros julgados ou não? Sim, representa, porque a legislação, quando ela tratou
da impenhorabilidade do seguro de vida, certamente essa modalidade de seguro não existia ainda, esse seguro resgatável. Realmente a natureza jurídica dele é nitidamente transformada para aplicação financeira. E os tribunais estaduais estão entendendo dessa forma, porque no STJ, o STJ não consegue, porque a legislação não permite que ele analise a questão de fatos e provas, ele analisa o direito em si. Então, os fatos e as provas, elas precisam ser corretamente analisadas pelas instâncias inferiores para que o STJ possa adequar a legislação à realidade fática de cada caso. Então, o STJ determina que cada caso deve ser analisado individualmente para que se chegue à conclusão: é seguro de vida ou é seguro de vida resgatável transformado em aplicação financeira? E quais critérios a jurisprudência vem adotando para definir quando o valor perde essa natureza indenizatória e passa a ter caráter patrimonial disponível? É porque o seguro de vida, o tradicional, não existe essa opção do segurado resgatar um determinado valor. Ele vira como se fosse uma previdência, como se fosse quase que uma previdência privada. Você vai pagando aquele plano ali por mês e no final aquela previdência privada você pode resgatar ou, se você morrer, ela vai para o beneficiário que você coloca. No seguro de vida, a diferença é que o segurado, vindo a falecer, o beneficiário recebe uma indenização. Ele não recebe aquele valor do prêmio que foi sendo pago mensalmente, ele recebe uma indenização. Quando ele se caracteriza, o seguro de vida resgatável se caracteriza em aplicação financeira, é porque o próprio segurado, que não morreu, optou em resgatar aquela parte que ele poderia resgatar. Então, a questão é exatamente essa. Basta verificar se o valor do seguro foi resgatado pelo segurado, então não houve morte, não houve pagamento de indenização, não houve, então, a caracterização do seguro tradicional de vida, que é descaracterizado, então, pelo resgate do valor contratado pelo próprio segurado. O valor entra na conta e a natureza jurídica daquele dinheiro que está na conta do segurado, ela é interpretada como aplicação financeira. E aí sim a justiça pode, então, penhorar. E há risco de ampliação da relativização nas hipóteses de impenhorabilidade previstas aí no CPC a partir desse entendimento ou não? Não acredito não. A questão foi muito bem colocada porque, apesar da nomenclatura do contrato ser seguro de vida, ele tem uma peculiaridade, que ele pode não se caracterizar como seguro de vida, caso a opção de resgatar o valor pelo segurado, ela se aperfeiçoe. Então, é um seguro de vida? Mas é um seguro de vida com uma opção dele se tornar uma aplicação financeira. Só que o título do documento não diz isso, né? É um seguro de vida e usar o nome resgatável. Esse resgatável dá a possibilidade do segurado resgatar o valor para ser depositado na conta dele. Então, se ele optar pelo seguro de vida resgatável, então ele está optando por transformar aquele contrato dele numa aplicação financeira e receber da forma como ele contratou, as parcelas que ele pagou a título de prêmio corrigida pelo índice contratado. Aí descaracteriza o contrato de seguro de vida e aí passa a caracterizar a aplicação financeira. É um contrato híbrido, ele tem duas frentes, mas ele não pode ser utilizado das duas formas, ou é uma ou é outra. Então, se o segurado resgatar, não é seguro de vida, é aplicação financeira. Se ele não resgatar, é seguro de vida, ele vai pagando aquele valor até ele entender ou que já basta, aquilo ali ele não quer mais pagar, ou então ele vem a falecer e aí o seguro é recebido pelo beneficiário. Esse entendimento ele pode impactar outros produtos financeiros híbridos, como previdência privada ou planos de capitalização, doutor? Ele pode sim, dependendo da forma como o desfecho desses contratos ele vem a acontecer. Se o desfecho for na morte do segurado, com o pagamento da indenização, na verdade aí não é indenização, com o pagamento do valor do título de capitalização ao beneficiário, então ele tem a natureza indenizatória em favor do beneficiário. Se ao final do plano de previdência ele resgatar para utilizar aquilo como valor
para ele próprio segurado, então aí tem a natureza de aplicação financeira, não tem a natureza de indenização, e aí ele pode ser penhorável, sim. Inclusive, na herança, o herdeiro pode, inclusive, ser obrigado a pagar o imposto de transmissão causa-mortes. E existe divergência aqui dentro no colegiado do STJ ou entre os próprios tribunais estaduais sobre essa penhorabilidade de valores oriundos de seguros resgatáveis? Dentro do STJ, não existe. Apesar desse tema não ser muito antigo, a jurisprudência ela já tem entendido nessa linha, sabe? Então eu particularmente acredito que a orientação não deve mudar, não. A orientação deve seguir nessa mesma linha, porque realmente é uma linha muito, muito correta, né? Agora, os tribunais do país, é claro que sempre tem um juiz ou um desembargador, um tribunal que dê uma decisão diferente, interprete o direito de forma diferente. Justamente por isso que o STJ existe, né? Para que a jurisprudência dos tribunais estaduais fique havendo essa divergência. Então, no momento em que o caso chega ao STJ, o STJ então começa a definir aquela situação. A tendência é que todos os tribunais do Estado acabem por seguir aquela linha de orientação do STJ. Eles não são obrigados, até que se transforme em súmula ou orientação jurisprudencial, eles não são obrigados, porque cada um tem a sua liberdade de julgar como bem entender. Mas a tendência é que todos comecem a julgar como o STJ está julgando, até porque não adianta nem julgar diferente, porque o processo vai acabar chegando ao STJ e o STJ vai alterar as decisões dissonantes do que ele vem entendendo. Então, a tendência é, à medida que esses processos forem sendo julgados pelo STJ, os tribunais estaduais unifiquem o seu posicionamento. E quais reflexos práticos essa orientação pode trazer para credores, devedores, em fase de cumprimento de sentença? Os advogados das partes, eles já vão saber, é como se ele estivesse olhando o futuro, né? Ele está olhando o futuro, porque o STJ é o futuro das ações que estão em primeira e segunda instância. Então, eles já têm uma noção se eles vão perder a causa ou se vão ganhar, e aí a tendência é o advogado consciente, que está defendendo o direito do cliente dele, sabendo da posição do STJ que contraria o interesse do cliente dele, ele vai orientar o cliente dele para reduzir a incidência aí de juros e correção monetária sobre o débito, que isso acaba, inclusive, desafogando o judiciário. É muito importante esse posicionamento do STJ e a noção dos advogados a orientarem seus clientes a continuarem uma demanda infrutífera vai ser prejudicial para o cliente, porque cada mês que o cliente deixa de resolver um problema que vai ser resolvido mesmo no STJ, incidem aí sobre o débito, juros e correção monetária. Ok, e essa decisão, ela fortalece então a segurança jurídica ou ela ainda deixa margem para controvérsias futuras sobre essa natureza jurídica desses contratos? Não, acredito que o STJ foi cirúrgico, extremamente correto a entender dessa forma, e eu acredito, na minha opinião, fortalece a segurança jurídica, sim, porque apesar do título do contrato ser um seguro de vida, realmente essa questão híbrida desse contrato traz dúvidas ao meio jurídico, se pode ser penhorado, se não pode ser penhorado. Essa discussão muito saudável e culminou na conclusão do STJ. Então, fortalece muito a segurança jurídica, sim, e vai acabar resultando numa abreviação do processo judicial e, em consequência, no desafogamento do judiciário. Ok, Dr. Rômulo Sulz, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, disponha sempre. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.